Obrigada por estarmos aqui reunidos para falar a respeito de Ti, da Tua palavra. Te peço que venha nos dando sabedoria, discernimento, que esse aprendizado ele seja prático em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, hoje é o capítulo 9. Vamos falar hoje sobre a obediência. Então, começamos lá em 1 Samuel 15, 22. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, só para contextualizar aqui, nessa passagem eles estavam em guerra, e aí Deus tinha mandado eles destruírem tudo. Tudo, não deixar nenhum bicho, nada. Mas o povo desobedeceu e deixou vivo algumas coisas. Aí, qual foi a desculpa? Não, Senhor, é porque nós vamos oferecer em sacrifício para Ti. Então, por isso. Então, Deus aqui falando, Samuel falando, né? A palavra de Deus. Por acaso Deus tem mais prazer no sacrifício? Não. O que Ele quer é a nossa obediência. Obediência, ela é fundamental para entender a perfeita vontade de Deus. E é também uma forma de mostrar que estamos levando Deus a sério. Uma vez eu estava ouvindo uma pregação do filho do Subirá, de Israel, e ele fala que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Vocês já ouviram falar sobre as 5 linguagens do amor? Sim? Bom, as 5 linguagens do amor é mais ou menos assim. É como nós demonstramos o nosso amor para as pessoas. E como a gente gosta de receber também amor. Então, essas 5 linguagens são palavras de afirmação. Então, é você elogiar a pessoa, falar, nossa, que almoço gostoso que você fez. Você é incrível, sensacional. Palavra de afirmação. Tempo de qualidade, que é você ter um tempo junto com a pessoa. Presentes. Vai lá, vai no supermercado, comprei um chocolatinho para você. Então, ou alguma coisa maior, né? Mas não necessariamente. Atos de serviço. Olha, eu varri a casa para você. Né? E tem também a do toque físico, que é aquela pessoa que gosta de ficar segurando a mão, abraçando, tudo isso. E como que a gente vai entender o amor? Às vezes a pessoa está demonstrando amor por nós, mas a gente não entende, porque aquela não é a nossa linguagem. Então, por exemplo, a minha é tempo de qualidade. Se, sei lá, o Gabriel quiser só ficar me dando 1000 presentes, vou achar ruim? Não vou. Mas se ele me der um monte de presente e não passar tempo comigo, para mim vai ser tipo vazio, sabe? Não vai fazer sentido. Para mim, ele não vai estar me amando, como eu entendo que é o amor. Então, cada pessoa tem o seu tipo de expressar amor e de receber. E aí, nessa pregação, ele comenta que a linguagem do amor de Deus é a obediência. Então, nós expressamos o nosso amor a Deus quando nós o obedecemos. Em João 14, 15, NVI, fala, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Na versão A Mensagem, eu acho que não tem aí, fala, se vocês me amam, demonstrem esse amor, fazendo o que eu disse a vocês. Então, nós precisamos, como que nós amamos a Deus? Fazendo aquilo que Ele nos ama. NTLH, 1 João 5,3. 1 João 5,3. Pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Voltando para a NVI, 2 João 1,6. Isso consiste o amor, que andemos em obediência aos seus mandamentos, como vocês já têm ouvido desde o princípio. E o mandamento é esse, andem em amor. Então, nisto consiste o amor, que andemos em obediência. Então, se nós falamos que nós amamos a Deus, nós precisamos obedecê-lo. Jesus, ele fazia o que ele via o Pai fazer. Né? Na Bíblia tem uma passagem que fala que fazer a vontade do Pai era a sua comida.
Jesus fala, pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Então, é extremamente importante que a gente viva em obediência ao Pai. Nós temos também na Bíblia o termo que é a submissão, né? Além da obediência, nós temos a submissão. A submissão vem do grego hipotasso, que significa organizar sob, subordinar, sujeitar-se, colocar-se em sujeição. E significa também uma atitude voluntária de ceder, cooperar, assumir responsabilidade e levar uma carga, ou obedecer, estar sujeito. Então, nós devemos submissão a Deus, né? A submissão ela é uma atitude que vem do coração. Às vezes, a gente até obedece, sem estar sendo submisso. Porque, apesar de fazer aquilo que foi dito, o nosso coração está em rebelião. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E Ele não julga apenas as nossas ações, mas Ele julga também aquilo que está dentro de nós. A pessoa até obedece, né? Ela faz o que foi dito, mas lá dentro tá... Que raiva, eu não queria estar fazendo isso. Está errado isso, não é assim que tem que ser feito. E Deus, Ele olha os nossos corações. E a quem nós devemos ser submissos? Primeiramente, a Deus, né? Todo homem deve temer, honrar e ser submisso a Deus. 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Hebreus 12:9. Hebreus 12:9. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Então, nossa primeira submissão é a Deus. E nós devemos obedecer a Deus porque Ele nos ama, né? Então, se for parar para pensar, é fácil ser submisso a Deus. Porque a vontade dEle é a melhor para nós. Ele nos ama, Ele não vai nos mandar fazer nada que, no fim das contas, vai ser ruim para a gente, né? Ele nos ama com um amor desinteressado. E nós amamos, nós obedecemos a Ele porque, primeiro, Ele nos amou, né? Nós devemos obedecer porque Deus ordena que sejamos obedientes. A maior prova, como eu falei para vocês, do nosso amor é através da obediência. Nós devemos também submissão aos homens, às pessoas, ao ser humano. A Bíblia diz que todo homem deve estar sujeito a autoridades. Romanos 13:1. Romanos 13:1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Então, nós devemos, sim, nos submeter a todas as autoridades que nos foram impostas. Seja uma professora na sala de aula, seja o pastor da igreja, seja o líder da célula, qualquer pessoa que é uma autoridade, seja o presidente da República, nós devemos nos submeter a elas. Os policiais, né, essas pessoas que são autoridades, porque todas as autoridades foram instituídas por Deus. Então, nós devemos a eles submissão. É engraçado, às vezes, alguém vai lá conversar com o pastor, pastor, estou com um problema, preciso de ajuda, o que eu faço? Aí o pastor fala, faz ABC. Aí a pessoa vai e faz XYZ. Por que você foi atrás do pastor? Para comer de conversa, né? E nisso você está entrando em submissão. Rebelião. Mas, eu ia falar depois, mas já vamos falar agora. Lembrando, quem é a primeira pessoa que a gente deve ser submisso? A Deus.
Então, se o que qualquer outra autoridade fala vai contra aquilo que Deus fala, então nós não iremos obedecer. A obediência, aqui até está escrito depois na outra página, submissão é absoluta, obediência é relativa. Então, tudo aquilo que alguma autoridade fala para nós que vai contra a palavra de Deus, nós não vamos fazer. Você atendeu o telefone, alguém quer falar com o seu chefe, fala que eu não estou. Não precisa falar que não está, é mentira. Então, você não tem que mentir, né? A gente tem que ser submisso. Eu não preciso, não é por isso que eu vou ficar batendo boca com a pessoa, né, me rebelando, mas eu não vou obedecer aquilo que vai contra a palavra de Deus. Nós devemos submissão também, então nós devemos ser submissos a Deus, às autoridades constituídas, nós devemos ser submissos aos nossos pais, né? Efésios 6:1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E honrar pai e mãe não é só enquanto a gente está debaixo da casa deles, né? A gente vai honrar nossos pais, nosso pai e nossa mãe, enquanto eles viverem. Então, ao líder espiritual, nossos pais na fé, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por nossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Então, nós temos que ser submissos aos nossos líderes, aos nossos pastores. Também ao chefe, no trabalho, Efésios 6:5. Quanto a vós outros, servos ou empregado, obedecerei o vosso Senhor, o seu empregador, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a com Cristo. Tem um outro versículo que também fala, tudo o que forem fazer, façam como se fosse para Deus. Então, nós precisamos fazer sempre tudo com excelência, fazendo como para Deus. Mais uma vez, se aquilo que nos for dito não for segundo a palavra de Deus, então nós não vamos fazer. Okay. A gente tem o exemplo do caso de Davi e Saul. Saul, o povo de Israel queria muito ter um rei, então Deus falou, ok, vocês querem ser igual a todo mundo, vai lá e tenham um rei. Porém, o rei Saul não foi um bom rei, né? Ele se desviou dos caminhos de Deus e Davi já sabia, Davi foi ungido rei antes dele se tornar rei e ele sabia que um dia ele ia se tornar o rei. Só que Saul, chegou um momento que ele não gostava de Davi e ele queria matar Davi e ele era um rei mau. Em 1 Samuel 24:1, está lá na página 64. 1 Samuel 24:1. Mas eu vou ler aqui, tá, gente? Eu vou ler na NVI, não vou ler a que está aí, não. A gente vai ler do 1 até o 16. 1 Samuel 24. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos de bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna. E Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso
por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então Davi saiu da caverna e gritou para Saul: ó rei, meu senhor! Quando Saul olhou para trás, Davi inclinou-se, rosto em terra, e depois disse: por que o rei dá atenção aos que dizem que eu pretendo lhe fazer mal? Hoje o rei pôde ver com seus próprios olhos como o Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns insistiram que eu o matasse, mas eu o poupei, pois disse: não erguerei a mão contra o meu senhor, pois ele é ungido do Senhor. Olha, meu pai, olha para este pedaço do teu manto em minha mão. Cortei a ponta de teu manto, mas não o matei. Agora entende e reconhece que não sou culpado de fazer mal ou rebelar-me. Não lhe fiz mal algum, embora estejas à minha procura para tirar minha vida. O Senhor julgue entre mim e ti. Vingue ele os males que tens feito contra mim, mas não levantarei a mão contra ti. Então aqui, vou parar aqui por enquanto. A gente vê, Saul como um rei mau, que inclusive queria tirar a vida de Davi. Mas Davi, ele ainda assim se colocou numa posição de submissão. Saul estava lá, ele estava totalmente vulnerável, ele não viu Davi se aproximar, e Davi poderia ter matado Saul. Foi o que falaram para ele. Mas ele reconheceu que, apesar dele ser um rei mau, ele era uma autoridade que tinha sido ungido por Deus. Então, ele se submeteu e ele não fez mal algum a Saul. Isso quer dizer que ele fazia tudo o que Saul mandava ele fazer? Não. Mas ele não causou mal. Ele não matou Saul. Ele se manteve em uma postura de submissão. Porque quem colocou Saul como autoridade? Deus. Independente de tudo que ele tenha feito, ele foi uma autoridade instituída por Deus. Então, não era exatamente a pessoa de Saul que deveria ser respeitada, mas o ofício dele, a posição dele. Então, Davi recuou e esperou até que Deus removesse Saul daquela posição e ele, então, se tornasse o rei. E o que a gente tem que fazer para poder ser obediente? Nós precisamos conhecer os mandamentos de Deus, Como que eu quero que o Henrique seja obediente se eu não falar para ele o que ele pode fazer ou não? Não tem como eu exigir que ele não faça uma coisa que ele nem sabe que ele não podia fazer. Só que como aqui a gente já não é mais criança, a gente precisa ir atrás. Deus já falou o que a gente pode fazer ou não. Nós precisamos agora fazer a nossa parte e buscar descobrir o que é isso. Então, nós precisamos conhecer a palavra, pois a vontade de Deus está expressa lá na Bíblia, Salmos 119, 11. Voltando na RA. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então, para a gente não pecar, para não desobedecermos a Deus, nós precisamos viver em obediência a Ele. Então, vamos ver algumas coisinhas aqui que a gente pode obedecer. Vamos ser práticos. Êxodo 20, versículo 3. Êxodo 20, versículo 3. Então, aqui a gente já vai ver um monte de coisa que a gente não pode fazer. São os 10 mandamentos. Não tenham outros deuses além de mim. Já começa por aí. E o que é ter um outro Deus além de Deus?
Tem coisas na nossa vida que nós fazemos, nós endeusamos essas coisas. E elas se tornam deuses para nós. Tudo aquilo que é mais importante para mim do que Deus, é um Deus na minha vida. Então, se o meu celular me faz perder tempo, não me permite que eu tenha tempo com Deus, porque eu estou mexendo no celular, então, ele está sendo um Deus para mim. Né? Se o meu trabalho não me permite ter um tempo com Deus, não me permite viver por Deus, ele está sendo um Deus para mim. Minha família, meus filhos, o que quer que esteja roubando o seu tempo, que tenha o maior espaço no seu coração, isso é um Deus para a gente. Então, primeira coisa, não tenha outros deuses além de mim. Versículo 4. Não faça para você nenhum ídolo na forma de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não se prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas trato com amor leal até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Então, além de tudo, quando a gente escolhe obedecer a Deus, as nossas gerações posteriores vão ser abençoadas por isso. Então, não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Então, é ficar brincando com Deus. Não sei se todos ouviram a palavra do pastor Davi. Ele é o Davi. Do Davi, semana passada, que ele falou sobre Sansão. Né? Sansão brincava com Deus. Ele sabia das coisas que tinha para ele, mas ele não levava nada a sério, ele brincava. Então, estava levando Deus em vão. Lembre-se do dia de sábado para santificá-lo. Aí, para a gente, o que é o sábado? O sábado é Deus. Deus é o nosso descanso. Honre seu pai e sua mãe, a fim de que você tenha vida longa na terra, que o Senhor, o seu Deus, lhe dará. Então, mais uma coisa que a gente tem que fazer é honrar pai e mãe. Não assassine. Tá, galera? Não é para matar ninguém, por favor. Não adultere. Adultério não é só também o ato, né? Consumar o ato, no fim das contas. Uma conversa mais indecente, né? Pode ser um adultério. Manter um relacionamento que seja só de conversa, você já está adulterando no seu coração. Então, não podemos adulterar. Não furte, não é para roubar, nem os 10 centavos de troco. Não dê falso testemunho contra o seu próximo. Não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, não fique querendo as coisas dos outros. A grama do vizinho não é mais verde. A gente já tem um guia inicial de como obedecer a Deus. Né? Coisas que a gente não pode fazer. Mas assim, vamos lá. Eu acho que essa parte de não matar e não roubar tá fácil, né? Espero eu. Mas é mais do que isso. Né? A gente precisa, Tiago 10, 2, fala assim, pois quem obedece toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, se eu faço uma outra coisinha, eu conto uma mentirinha, mas eu não mato, não importa, você contou essa mentira. Então, aqui em Tiago fala, se você está quebrando em um ponto, você é culpado de quebrá-la por inteira. Não existe uma obediência parcial, obedecer em partes e desobedecer em partes. Ou você obedece ou desobedece. Né? E nós recebemos um mandamento também, que é o maior de todos, que é amar a Deus acima de todas as coisas. Então, a gente precisa obedecer a este mandamento de amá-lo acima de todas as coisas. E a partir do momento que a gente obedece a este mandamento, a nossa vida não pode ser uma vida normal. Né? Uma vida como outra qualquer. Por quê?
Porque a Bíblia também fala, ponham em primeiro lugar em sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. As outras coisas vos serão acrescentadas. Então, nós precisamos amar e colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, né? Ele se torna a nossa prioridade. E isso é contra o que a sociedade ou o que a nossa carne querem. Mas Deus tem que ser o nosso primeiro pensamento quando a gente acorda e o último quando a gente vai dormir. Eu preciso ter um tempo do meu dia para fazer a leitura da Bíblia, para orar, para ter um tempo de qualidade com Deus. Se Deus não é a nossa prioridade, então nós não estamos obedecendo a palavra dele. Se nós não estamos obedecendo, nós estamos desobedecendo. Em Josué 1:8, fala, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ou seja, nós precisamos pensar, nós precisamos refletir a respeito da palavra dia e noite, noite e dia. E para que a gente seja realmente guiado pelo Espírito Santo, para que a gente seja obediente a Ele. 1 Pedro 1, NTLH, 1 Pedro 1, 14. A pessoa submissa, ela está protegida. Ela não precisa temer. Em Tiago, também fala que a pessoa submissa a Deus, ela terá autoridade para resistir ao diabo. Então, quando nós escolhemos nos submeter a Deus, o diabo não faz nem cosquinha, ele foge da gente. E os que se submetem às autoridades podem viver tranquilos, que é aquela passagem de Romanos que a gente estava lendo, que a gente leu só o 1. Agora vamos ler o 4. Então, lá falava, né, para a gente ser submisso a toda autoridade, porque a autoridade é instituída por Deus. No versículo 4, fala, porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de você. Mas se você faz o mal, então tenha medo, pois as autoridades, de fato, têm poder para castigar. Elas estão a serviço de Deus e trazem o castigo dele sobre os que fazem o mal. Se a gente não faz o mal, não tem por que eu ter medo de uma autoridade, né? Se um policial, um guarda de trânsito me parar e eu não fiz nada de errado, né? Meus documentos estão em dia, o carro está certinho, não tem por que eu ficar com medo daquele policial que me parou. Não fiz nada de errado, né? Agora, aqueles que praticam o mal, esses sim devem se submeter, devem temer as autoridades. Eu imagino a galera que vai embora para os Estados Unidos ilegal. Gente, eu falo para o Gabriel, a gente até tem vontade, talvez, um dia morar fora. Mas eu falo, ir para ficar ilegal? Não vou. Você vive com medo. Que vida é essa, né? Você vê um policial ali, deixa eu ir por aqui. Você vê um não sei quem lá, né? Isso não é vida. A gente não pode viver assim. Nós não podemos temer as autoridades. Nós precisamos viver de forma correta, até para a gente poder ser exemplo lá fora. Porque a gente acha que não, mas a gente está sendo observado o tempo todo, né? O tempo todo. Então, que exemplo que eu posso dar o que eu posso falar se eu não faço, se eu não obedeço? O povo de Deus, ele tem que ser marcado pela fidelidade, pela lealdade, pelo zelo, respeito e reconhecimento das autoridades. A autoridade, ela é bênção. Ela é bênção de Deus. A gente vive num mundo agora muito independente, muito autossuficiente. Eu posso, eu consigo, ninguém manda em mim,
né? Mas a gente só tem a ganhar tendo alguma autoridade sobre a nossa vida. A gente ter um acompanhamento pastoral, a gente pode tirar muitos benefícios disso, né? A gente seguir realmente o que as pessoas, as autoridades, pessoas instituídas por Deus nos dizem, é bênção para a gente. Então, nós precisamos, o quê? Obedecer. Amém? Então, é isso. Obrigada, Pai, por este momento que nós tivemos aqui. Eu te peço que essa semente que foi lançada, ela gere frutos em nossos corações, que a gente possa se atentar mais aos teus planos, às tuas ordens, que a gente consiga te obedecer, Senhor, cada dia mais. Sonda os nossos corações, ó Pai, e nos revele aquilo que precisa ser mudado, quais atitudes nós precisamos deixar de lado, Senhor. Leve cada um em segurança de volta para os seus lares. Que nós tenhamos um domingo abençoado, Pai, em nome de Jesus. Amém.